Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus, e no vídeo de hoje eu estou aqui lançando um quadro que eu já tinha vontade de estar lançando. Um quadro que aborda alguns temas, né, que muitos dizem alguns temas complexos, né, de algumas perguntas que todo mundo sempre faz. Isso pode? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? A partir de hoje eu estou lançando aqui esse quadro e eu gostaria de estar sempre abordando. E se você tem uma dúvida também, coloque nos comentários sempre, que eu vou estar pegando os temas e vou estar anotando para a gente poder discutir um pouquinho aqui. E aí, crente pode isso, crente pode aquilo, crente pode mesmo fazer certas coisas? Será que é bíblico? Será que está na Bíblia? Então, nós vamos estar discutindo aqui esse tema, beleza? E no vídeo de hoje nós temos um tema que é muito discutido nos dias de hoje. Antigamente era muito mais tabu, mas hoje em dia as coisas estão bem mais quentes aí entre os lados. E aí nós vamos discutir. Crente pode se envolver com política? E aí nós vamos discutir, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então, bora lá? Vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia e vamos aqui abordar o tema de hoje, que é cristãos na política, e nós vamos conversar. Qual que é a ideia de quem defende que crente não pode se envolver com política? Que os cristãos não podem se envolver com política? O que alguns falam? O que eu já ouvi a respeito de quem é contra? E vamos lá trocar essa ideia. Bom, vamos lá. Uma das primeiras justificativas que alguns crentes defendem que cristão não pode se envolver com política é: Jesus foi preso pelos políticos. Foram os políticos que mataram Jesus. Agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de dia. Cara, o meu problema não é se pode ou não pode. Minha questão é bíblico. O Jesus fala sobre isso, Jesus determinou, isso está lá na Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito da nossa relação com a política. E alguns vão lá e pegam algumas justificativas que não têm o menor cabimento, e essa é uma delas. Os políticos mataram Jesus. Então, meu Deus do céu, isso é de uma paranoia e de uma religiosidade ou de uma falta de entendimento do Evangelho que não tem o menor cabimento. Primeiro, os políticos não mataram Jesus. Não foram os políticos que mataram Jesus. Jesus foi entregue. Jesus se entregou para a morte. Ele se entregou por nós. Jesus se entregou em nosso lugar. Então é uma justificativa que cai por terra. Para uma pessoa que vive o Evangelho, para uma pessoa que conhece o Evangelho, sabe? Ninguém matou Jesus. Jesus foi entregue. Jesus foi entregue para ser morto em nosso lugar. Jesus foi entregue para levar os pecados em nosso lugar. Então não tem absolutamente nada a ver essa questão de que foram os políticos que mataram Jesus. Alguns outros pontos é o seguinte: político só tem safadeza, só existe corrupção, é sujeira. E lá é muita tentação por causa da questão do dinheiro. Peraí. Então, se a questão é a polícia só tem tentação, só tem safadeza, então vamos lá. Então a gente tem que sair do mundo. Porque o mundo só tem sujeira, o mundo só tem corrupção, o mundo só tem porcaria. Então essa não é uma justificativa. E aí nós podemos ver que alguns líderes na Bíblia, alguns líderes, a gente pode falar políticos, eles estiveram no meio de um povo que não adorava o Senhor. Um povo que era totalmente corrupto e um povo que era explorador, vamos dizer assim, diante de um governo ditador também. Então a gente pega o exemplo de José do Egito. José do Egito era líder ali, Deus o colocou para governar o Egito ao lado de Faraó. Faraó nem adorava o Senhor. Faraó era um líder corrupto, um líder ditador, um líder que se impunha diante do povo
Então, assim, isso não é justificativo. O Senhor pode levantar grandes líderes, sim, e daqui a pouco eu vou falar de um versículo, de uma passagem bíblica, onde a gente vê a importância do porquê ter líderes que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. E aí também entra um outro ponto que eu já ouvi falar também, que não tem absolutamente nada bíblico. Não tem nada bíblico, que é falar, Deus não gosta de política. Quando é que Deus falou que não gosta de política? Aonde isso está na Bíblia? Aonde que existe isso? A política nada mais é do que você estar na frente ali liderando um povo. A política não é a corrupção. Isso não é uma coisa ligada na outra. Política não é sinônimo de corrupção. Corromperam a política, isso é um fato. Mas política não é corrupção. Então a gente não pode abordar o tema dessa forma. Então a gente não pode falar que Deus não gosta de política. Deus não gosta de corrupção. Né? Então a gente não pode confundir as coisas aqui. É igual falar, Deus não gosta do ser humano. Porque o ser humano faz um bocado de coisa errada. Não, Deus não gosta do pecado do ser humano. Deus tem um problema com o nosso pecado, com a nossa corrupção. Deus não tem um problema conosco. Deus não tem problema com a política. A política é necessária ali para estar organizando a liderança de uma nação. Mas não quer dizer que política é do diabo e Deus não gosta de política. Não, do diabo é a corrupção que a política tem. Do diabo é a corrupção que nós temos. Do diabo é a corrupção que, sei lá, uma empresa também pode ter. Então vai falar, Deus não gosta de empresa porque existe uma corrupção nela? Não, Deus não gosta da corrupção de uma empresa. Então, abordando um pouco aqui, né, das falas que nós temos no meio cristão, que o cristão pode ou não se envolver com a política, nós vemos que algumas das justificativas não cabem, não entra, não traz um empreendimento e não esclarece aos cristãos que têm dúvida com isso. Então, entendendo isso e desmistificando um pouco isso, eu entendo que o cristão não só pode, como deve se envolver com a política. O cristão não deve se envolver com a corrupção, mas nós também não temos que ser líderes políticos militantes, como nós temos visto. Igual eu sou aqui com a camisa do Brasil. Eu quero que o Brasil seja um país que seja cheio do Espírito Santo. Um país que seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós temos visto por aí que muitos atrelaram a camisa a um lado político. Não, e essa não pode ser a nossa ideia. A camisa é brasileira. Nós cristãos, né, nós não temos que ficar militando, ou nós não temos que pegar esses líderes igual nós temos visto por aí. Uns pegam um lado, outros pegam o outro e ficam brigando entre si. E o pior ainda, cristãos brigando entre si. Não, nós não temos que comprar essa briga. A nossa briga tem a ver com trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus onde nós estivermos, onde nós pisarmos. Nós temos que viver a vida de Deus e fazer com que os outros vivam a vida de Deus. É essa a ideia. Nós, como cristãos, nós temos que pregar a libertação dos cativos, pregar as boas novas do Senhor e divulgar e liderar uma nação. Também cabe a nós. Cabe a nós liderarmos uma nação. Nós não podemos dar também a outra desculpa que se dá por aí. O mundo jaz no maligno. Meu Deus, cara, isso não tem absolutamente nada a ver com você falar que cristão não pode se envolver com a política. Porque vai falar que o mundo é do diabo. Não, o Satanás tem o seu sistema, tem várias pessoas dentro do sistema dele e ele está ali manipulando as pessoas. E nós cristãos vamos ser o quê? Cristãos passivos? Onde o Senhor falou que nós temos que ser cristãos passivos. Nós não podemos pegar um lado político e ficar comprando essa briga, sabe? Para ficar brigando de um lado para o outro e tornar a nossa luta carnal e não espiritual. Ultimamente eu tenho visto que os cristãos têm mais brigado politicamente, de forma ideológica, do que indo pro joelho, sabe? Entendendo que o Senhor é Deus, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem também pode fazer cair, sabe? Os cristãos esqueceram que é o Senhor que pode levantar alguém. Então eles estão se aproveitando e muitos deles escolheram aí praticamente um Messias, né, para liderar um povo. E aí nós vemos aí que quando
o líder, né, do que muitos dos cristãos tinham pegado ali para se apoiar, falando agora começou a revolução de Deus, começou o avivamento sobre essa nação, porque tem um cara ali que vai deixar a igreja fazer o que quiser, vai deixar a igreja pregar com liberdade. E aí, quando perde esse candidato, o que acontece? Muitos dos cristãos começam a ficar apavorados. Cara, Deus não morreu, Deus continua sendo o mesmo. Deus está ainda no controle de todas as coisas. E aí que nós vemos, parece que não foi o cristão que entrou na política para revolucionar a política, mas parece que foi a política que tomou o coração dos cristãos. E essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é fazer com que a igreja tome a política, se envolva na política para liderar, para que o povo seja feliz. E aí eu quero falar da passagem que eu disse para você lá atrás, que eu ia dizer. Provérbios 29, 2 diz que quando o justo lidera, quando o justo governa, quando o justo se multiplica, o povo é feliz. Mas quando o ímpio governa, o povo lamenta. E isso é um fato, isso nós sabemos. É só olhar ao redor do mundo, o quanto lamento tem, mas quando um justo governa, há sabedoria no seu governo. E obviamente eu não estou aqui puxando o lado político, eu estou falando de um governo do Senhor, de alguém que é justo, de alguém que é filho, cristão de verdade, não só pessoas que se dizem cristão pela sua tradição. Não, nós precisamos de homens e mulheres no governo liderando. Nós precisamos de pessoas que temam o Senhor de verdade, que tenham um relacionamento com Deus de verdade, e não pessoas que a política envolveram o seu coração, mas que elas envolveram a política no governo, no reino, na cultura de Deus para nós. Então, querido, nesse vídeo eu queria que você entendesse, não é a política que envolve o nosso coração, mas é nós que envolvemos a política na cultura do reino do céu. Amém? Então, querido, entenda, o cristão pode e deve se envolver na política. Não existem esses mitos que muitos falam por aí. Mas também nós não podemos deixar com que a política tome o nosso coração. Não é na força e na violência que nós vamos conquistar pessoas para Jesus Cristo. Nós não ganhamos pessoas, nós não libertamos pessoas. Se esse é o seu intuito de pregar o evangelho, de ver pessoas livres, de ver um povo feliz, não é na violência que você vai conseguir, não é no seu gogó que você vai conseguir, mas é na força do Senhor. É na influência do Espírito Santo, enchendo um homem, enchendo uma mulher para governar, para liderar uma nação e buscando os princípios do reino de Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Curta o vídeo, comenta aí, fala o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Falou, falou!